E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Neto, né? E esse é mais um Networkcast. Aqui a gente vai conversar sobre eventos, empreendedorismo, lifestyle, com gente que agrega, com gente que entrega. E aqui hoje, meu convidado do dia, muito especial, um cara porque eu tenho muita admiração, é o Alisson Barcelos. Tudo bem? Também com 30 anos de carreira como tu. Maravilha! É sinal que a gente tá ficando velho. Começamos meninos. É isso aí. Começamos com 15 anos. Mas olha só, o Alisson é cofundador da SB Mais Eventos, com 30 anos de experiência em eventos no Brasil e Portugal, publicitário de formação, liderou a SB Mais Eventos na transição para eventos online globais, primeira agência de Santa Catarina a fazer eventos online, como o IA do Rio de Janeiro, Rio 2021. Sua carreira é marcada por inovação e grandes realizações, impactando milhões, através de eventos memoráveis. Tudo bem, meu querido? Tudo certo. É que olhar essa história é tão legal, né? Quando tu vê, assim, quanto tempo se passou e passou tão rápido e tanta coisa a gente já fez, né? Legal. E eu queria também falar, Alisson, lá atrás, assim, ó, que eu sei que tu não és de Floripa, queria saber como é que tu veio parar aqui, né? Em que momento... E como foi a tua história, a tua relação com a cidade? Porque eu também sei que tu atuavas no departamento de eventos da Ângela Minda, ex-prefeita, referência, uma das melhores prefeitas do Brasil, né? Isso. Na ocasião. Eu sou de Porto Alegre, né? Mas veio a crise da época do Plano Collor, lembra? Uhum. Então a gente teve que morar em Criciúma e Porto Alegre não deu mais certo. Enfim, meu pai não conseguiu mais se recompor daquela queda que foi, sim, né? Terrível. Acabou com muitas famílias. E, na realidade, o sonho do meu pai sempre foi morar em Florianópolis. E aí, o que aconteceu? Quando a gente soube do Plano Collor, a gente estava em Canasvieiras, porque eram férias de 3 meses, lembra? Foi bem na virada de ano. Sim. Então, a gente vinha no Natal, ficava até março. E aí veio o Plano Collor. Vocês tinham casa aqui? Não, a gente vinha passar verão. Então, alugava a casa aqui, ficava. Tinha tios que moravam... As minhas férias também foram assim. Saudade, que hoje não existe mais isso. Não tem mais 3 meses de férias, não existe. E aí, meu pai, na época não existia celular, lembra que era postinho telefônico. Por um acaso, ele foi... ele viu a matéria lá no plantão da Globo e foi atrás da informação e tinha mais de 40 ligações no posto telefônico pro meu pai lá em Canasvieiras. E aí, quando a gente voltou para Porto Alegre, ele já não tinha mais trabalho, não tinha mais como ficar na cidade. E aí, a minha tia nos convidou para ir morar em Criciúma, porque ele tinha uma empresa com ela, e lá ele começou de novo a crescer como empresário, enfim. E aí, ali, eu começo a me entender como produtor de eventos, porque com 18 anos, eu comecei com a Fernanda Steiner e a Lenisa Remor, a nossa primeira empresa, que chamava Companhia da Moda. Por quê? Porque não existiam eventos de moda em Criciúma, mesmo Criciúma sendo um polo de vestuário e afins. Polo enorme. Né? Enorme. Eu tenho os vídeos, tu morre de rir. Morre de rir, porque a gente era muito pequenininho e aí eu inventei, vamos fazer desfile. Fazia desfile de primavera e verão e desfile de outono e inverno. Isso no shopping dela Justina, que era só o que tinha na cidade. E aí, ali, eu comecei a me entender como profissional de eventos, né? Pô, dá pra fazer, dá pra ganhar um dinheiro e tal. E em 3 anos, a gente dominava todos os eventos, inclusive sociais, de Criciúma. Então, casa noturna, aquelas festas e tal. Cara, isso eu não sabia. Isso eu acho que pouca gente sabe. Pouquíssima. Por quê? Porque a marca que ficou do Alisson foi na prefeitura, né? Uhum. Então, eu vim de Criciúma em 96... porque daí também tinha a necessidade de estudar, né? Meus pais vieram morar em Floripa antes e eu fiquei ainda em Criciúma mais um ano porque ela estava dando dinheiro, então não fazia sentido eu vir para cá. Jovem, né? Jovem, já tendo independência financeira. 19 para 20 anos. Tá tudo e certo. aí, na Unisul, eu consegui um estágio na prefeitura, que não estava ligada a eventos, só que aí não adianta, né, Neto? A mosquinha picou e aí eu fiquei. E aí, como estagiário, eu comecei a fazer Réveillon, fazer Natal. Numa época, eu sempre brinco com essa informação, porque a gente ia lá no Pantanal, comprar ficha, aquela caixa de ficha, que vinha com 5, e ganhava folha amarela. Então, o Réveillon era feito como? Lá no Trapiche da Beira-Mar, uma mesa de plástico no orelhão, na frente daquele quiosque, para receber ligação, porque o celular estava começando a chegar, o Motorola grandão aquele, e era muito caro. Sim. E aí, eu fiz o primeiro Réveillon, fiz o segundo, junto com o Marcelo Passamay, e aí a dona Ângela entrou para reeleger em 2000. E aí me convidou para fazer parte da campanha. E o que era mais divertido, né? Que eu ganhava R$ 124,42 na prefeitura e a minha ocupação era passar fax. Eu só passava fax, eu era o passador de fax. Época do fax da assessoria. É isso aí. E aí eu comecei a ter uma compreensão de tudo que acontecia dentro da prefeitura, porque eu tinha que ler os releases. E aí
as pessoas começaram a perguntar coisas para mim. E aí foi muito rápido eu ir para a parte de eventos. E aí, quando a dona Ângela foi, eu fui convidado para ganhar R$500 para passar fax. Nem pensei, né? Fui direto para a campanha. Upgrade. Pô, quase 4 vezes mais do que eu ganhava. E aí, isso a gente tá falando de 99 para 2000. E aí, quando ela ganhou a segunda eleição, então ela me convidou para ir pro gabinete. E aí eu já entrei no mercado de eventos como profissional mesmo. Então eu já me entendi ali como um produtor que entregava, enfim, porque não existia isso na prefeitura. Não tinha um departamento de eventos, assessoria de comunicação aí que fazia. E aí fiz carnaval, aniversário da cidade, Fena Ostra. Bom, eu fiz a primeira Fena Ostra. Dá pra mostrar a idade aí, né? Caramba, tu veio. Tu vai receber o pesão aqui, né? Claro, então, sim. Eu fiz a inauguração do Centro-Sul. Pensa nisso. Caramba, cara, que legal saber disso, porque realmente, na época não tinha muito quem organizasse eventos aqui, né? Geralmente eram agências de publicidade tocando eventos, né? Mas não era ainda... Era a Pati Costa dentro da Propag. Realmente, era uma das poucas. Tinha também em Loco também. Em Loco, né? verdade, da Rosa, da Rosinha. Então, do Zaca. E aí é isso, cara. Mas cara, que história louca essa. Eu não sabia que tu tinha isso. E te deu um know-how vasto, né? Amplo, Total. Né? De entender todos os universos. Na real, assim, eu tive um problema e uma oportunidade, né? Qual foi? Em 2004 eu saio, monto a Estúdio de Ideias, que foi quando a gente se conheceu. Foi 2004, que eu montei com a Laís, com a Marina e com o Rodrigo, que eram meus colegas de faculdade, lembra? Sim. E aí a ideia do Estúdio de Ideias era trabalhar publicidade, porque eu saí de eventos, mas como voltar para eventos? E aí ali a gente começou a trabalhar, a gente tinha, 16 clientes de publicidade e eu fazia o atendimento. E cada vez que eu ia criar alguma coisa com os caras, eu dizia assim, por que a gente não faz um evento? Vamos botar. E aí eu comecei a levar isso para dentro da Estúdio de Ideias, que hoje existe ainda, que é a Marina Tavares, né? Só ela mudou o perfil, ela e o Arturo. Hoje a Estúdio de Ideias é mais de eventos culturais, faz dia de jazz bebê. Claro, eu não sabia que eles... A Marina era minha sócia, ela que ficou com a empresa. O Arturo, isso. Claro, que legal, E a Carla tinha acabado de se formar, trabalhava na Peugeot. E aí a Carla, tua irmã. Minha irmã. Carla Barcelos, uma referência também, que fez história também. Mas ela já mudou de profissão, mas ela trabalhava com a Pati Costa. E ela foi trabalhar na Propag Promo. Muito tempo ali, ela era o braço direito da Pati, né? Braço direito. E aí a gente começou a entender que nós poderíamos fazer muito juntos, né? Então, não ferimos nenhuma ética, até porque somos amigos, né? Tanto do Estúdio de Ideias quanto da Propag. Sim. E aí depois a gente meio que fez alguns eventos para a Propag também, porque em 2009 a gente monta a Alisson Barcelos, que é a primeira... AB. A AB Eventos, cara, Alisson Barcelos. E aí foi, cara, as coisas foram acontecendo muito rapidamente, assim, e a gente cresceu muito rápido. Em 2 anos a gente já tava com um tamanho bem legal. Que legal, cara. Pô, uma história assim... Eu não falei da parte ruim. Daí a parte ruim, o que foi? Eu voltei para eventos em 2004. E aí eu era o garoto da Ângela. Eu era o guri da Ângela. Eles diziam, o guri da Ângela. E aí o que aconteceu? O mercado se fechou para mim. Então eu não tinha mais eventos para fazer, porque a gente... Todo mundo te ligava a política. Tu ligava a política e, na verdade, eu não tinha nada a ver com aquilo ali. Eu tava só fazendo o meu trabalho. Sim. E aí eu tive mais 1 ano para conseguir voltar para o mercado de eventos. Então eu continuei na publicidade. E aí, depois, as pessoas começaram a entender que eu não tinha nada a ver com política, até porque muda governo, né? Claro. E aí... E as peças trocam, né? Trocam, e foi aí que eu entrei e criei a Estúdio de Ideias. Caramba, cara, muito, muito legal. E depois disso aí, depois da AB, daí tu... Veio a Estúdio de Ideias. A Estúdio de Ideias e... Porra, desculpa, a SB+. A SB+. Porque ali o que aconteceu, né? A gente começou... A ideia original da AB era o quê? Fazer eventos sociais para empresas corporativas. Porque o que a gente percebia? Tinha muita gente que fazia congresso, que fazia convenção de vendas, mas que ninguém cuidava das festas desses eventos. Então, as organizadoras me chamavam... A parte social. Sim. Então, o Marquinho da Atitude, a Marley na época da Apoio, a Lúcia na Praxis, eles faziam o científico, mas não tinha quem cuidasse do evento social. E aí eles me chamavam e eu organizava, eu fiz eventos gigantes aqui. Até 2011, que foi quando a gente ganhou a conta da SBD, da Brasileira de Dermatologia, que foram 5 festas em 7 dias, enormes, assim, e acabou o show do Jota Quest. Então, eu cuidava dessa parte. E aí, o que aconteceu? As empresas começaram a me chamar para fazer os eventos corporativos. Então, tinha ali uma oportunidade, eu faço isso, faço aquilo, já tinha feito alguns, começamos a modelar isso em 2012, e aí deu certo. Então, assim, de 2012... Até 2013, a gente já fazia eventos corporativos e sociais.
para empresas corporativas. Sim. E aí a gente foi crescendo, foi indo, foi quando daí em 2015 a gente comprou a Casa do Bom Abrigo, que a empresa daí já estava grande, já estava maior, que para quem não conhece, não é uma casa, é uma mansão. Não. É bonito, é bonito. Lugar sensacional. É um lugar sensacional. Cara, extremamente bem decorado. É legal. É bem montado, assim, com design criativo, apurado. Né? É criativo. E é um lugar que dá vontade de ir, cara. É uma vibe muito boa, sabia? Eu sinto muito legal lá. Uma vibe, um lugar de uma energia muito boa, cara. E eu tenho essa sensibilidade. Eu acho muito astral quando eu vou lá. Às vezes te visitar, coisa é um barato. Tá lá, a assim. casa tá sempre aberta pra quem quiser ir lá, é só chamar. Que massa. Vale a pena. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Cara, estando há mais de 3 décadas na estrada, se tratando de Floripa, tu acha que a cidade se preparou e vem se preparando para receber grandes eventos? Tu acha que hoje aqui é um local que recebe, pode receber? Como é isso? Neto, eu já fiz essa avaliação algumas vezes, tá? Assim, né, eu fazia a RD junto com os meninos lá na pré-produção. Sim. Eu fiz grandes congressos para 6.000, 8.000 pessoas. O que eu acho, tá? Eu acho que nós temos muito potencial. E uma vez eu falei isso para ti logo quando veio a pandemia ali, né? Que eu já estava com muitos eventos em São Paulo. Floripa tem uma coisa que as pessoas são muito comprometidas. As pessoas, os fornecedores são muito comprometidos. E tem uma coisa aqui que eu gosto muito, que é nunca deixar na mão. Então, eu não faço isso, mas eu vou resolver o teu problema. Eu não vou te deixar solto nessa, que é uma coisa que eu sentia muita falta no mercado de São Paulo. Porque no mercado de São Paulo, tu contrata uma coisa, tu vai receber aquela coisa. Os imprevistos lá são vistos de outra forma, né? Sim. Então, eu acho que sim, a gente tem um potencial para. Hoje, o que eu questiono é o que nós temos de espaços para realizar isso. Sim. Né? Então, como eu te falei, eu inaugurei o Centro-Sul lá em 2000, e aí aquilo ali para a cidade, há 25 anos atrás, era uma coisa, né? A cidade não tinha eventos que pudessem ser maior do que aquilo ali. Sim. Então aquilo atendeu, aquela ferramenta atendeu por muito tempo, e eu vi todo o trabalho ali do Pezão, que estava sempre à frente, voltou, o cara fazia acontecer. Mas hoje eu entendo que se tu vai procurar um evento, né, um lugar para 10.000 pessoas, tu faz aonde em Floripa? Sendo que o Centro-Sul é o único. Então, o Centro-Sul hoje, ele fechou a agenda dele no ano, tu faz o teu evento aonde? Tu fica preso, tu tem Costão do Santinho, que daí para algumas empresas acaba ficando um pouco mais longe. Eu amo Costão, mas para algumas empresas eles acham longe. O Luiz Henrique da Silveira, que está lá parado. Então, assim, eu acho que ainda falta a gente olhar um pouquinho mais para isso, né, para grandes eventos. Né? Sair dessa questão de que tem sempre que dar um jeitinho para fazer um grande evento. Né? Sem dizer que o custo de operação, para se montar a estrutura de tenda, muito essa questão alto, toda, né? acaba sendo muito elevada, às vezes inviabiliza a realização do... O Planeta Atlântida. Lembra que o Planeta Atlântida, todo ano, a gente nunca sabia onde ia ser. Se ia ser lá em Canasvieiras, ou ia ser no autódromo. Então, assim, quando tu vai para outras regiões, assim, né? Hoje, eu atendo quase o Brasil inteiro. Tu olha assim, tá, as cidades já estão preparadas para isso. Já tem, assim, tem um centro de eventos, mas tem um outro centro aqui, tem um outro centro lá. E aí, tu começa a entender, assim, tá... Qual é o modelo de evento hoje que cabe para Florianópolis? Se eu tenho um problema de malha viária, se eu tenho um problema que não cabe o evento, se eu não tenho hotelaria que comporte todo mundo, eu faço o evento aonde? Entendeu? Então, eu acho que está faltando um pouco de olhar mais carinhoso para esse tipo de projeto, para poder trazer. Ao mesmo tempo, eu tenho visto também que está mudando um pouquinho o perfil dos eventos. Né? Então, eu sinto que hoje as empresas estão olhando para eventos que consigam ter mais conexão com o participante. Então, esses eventos muito grandes também estão passando por uma transformação, né? Com os olhares. E aí, obviamente, que as grandes empresas preferem São Paulo, porque é muito mais fácil de chegar, tá no meio do caminho, né? Do que o cara ter que sair de qualquer região do Brasil, bater em São Paulo para chegar em Floripa. Então, eu acho que isso são os pontos que a gente tem que olhar. Hoje, lá no Destino Floripa, que eu faço parte também, se discute muito isso, né? O que a cidade de Florianópolis está entregando para essas pessoas que estão fora poderem vir fazer os seus eventos aqui. Bom, é bom levantar essa questão, porque o objetivo é esse, né? Que a gente consigamos fomentar espaços e trazer cada vez mais pessoas para cá para realizar seus eventos aqui. Cara, eu noto que a tua pegada de gestão da tua empresa, ela é muito... Embora tenhas trocado o nome, Alisson Barcelos para SB+, ninguém larga centralizar, mas eu noto que tu tocas muito com um pulso muito firme e muito próximo. E eu, particularmente, acho uma maneira muito
muito boa de tocar, porque as pessoas, tu sabe o que tá acontecendo, tu tá a par do que tá rolando, e até, né, às vezes bate um vento de um lado oposto, tu corrige as velas e bota o barco no prumo. Como é essa questão de tu tocar desse jeito, assim, pra ti? Neto, assim, o que eu entendo, né? De novo, eu sou um profissional de 30 anos de profissão. Então eu consigo ver tudo que eu já passei na minha história. E sempre que eu saí da linha de frente, né, eu hoje faço a parte criativa da empresa e faço gestão de crise. O evento a gente já sabe como é, que pode acontecer. Todo mundo, né, eu digo às vezes, as pessoas, ai, me desculpa, eu não queria... Cara, não pede desculpa, né, não é culpa de ninguém. A gente quer que dê certo, mas pode alguma coisa acontecer. Eu acho quando o produto, o evento, vira uma empresa, no sentido de que a pessoa que pensou aquilo lá não está mais na linha de frente, porque também eu não estou à linha de frente da operação, mas eu estou na estratégia. Sim. Eu consigo olhar para onde está indo o meu produto, né, o meu projeto. Não acredito muito naquela frase que o olho do dono é que engorda a boiada, não é nada disso. Sim. Mas é que você é um produto e se você está ali porque você tem um olhar diferenciado. Expertise, uma expertise, o tempo. Hoje eu digo lá na produtora, hoje nós somos em 6 produtores, para os outros profissionais. Eu digo assim, gente, me ouve, por quê? Porque eu não sou chefe de ninguém, mas eu tenho 30 anos de profissão, então já eu digo... passou por aquilo, pô, né? Neto, por coisa eu te conto, ó, se claro. Abre 5 edições do teu podcast, eu te conto, porque tem história para contar. Mas eu mentoro os meus produtores, né? Porque hoje, como todo mundo é PJ, o que eu falo? Lá dentro da SB+, todo mundo é meu parceiro de negócio, porque todo mundo ganha o que eu ganho, né? A gente tem um acerto financeiro onde quanto mais a empresa conseguir faturar, todo mundo vai ganhar. A gente tem uma gestão compartilhada. Interessante isso. Tem que ser, Neto, porque são muitos profissionais. E aí, o que eu estou entendendo do mercado? Depois da pandemia, a mão de obra ficou muito escassa. A mão de obra de bons profissionais. Por quê? Sim. Porque se descobriu que existia vida sem eventos. A gente vivia numa loucura tão grande que tu emendava um no outro, tu nem pensava na tua profissão, na tua vida, o que ia ser. E eu perdi grandes colaboradores e grandes parceiros de negócio, porque esses caras saíram assim, não, eu quero ver minha filha crescer na praia, eu vou ganhar um pouquinho menos, mas eu vou ter vida, pô, eu perdi pai e mãe, eu quero curtir com a minha vida, enfim. E aí, nesse lugar, tu não teve mais tempo de treinar a mão de obra para que tu tenha essa continuidade de trabalhos. Então, o que eu fiz? Eu mudei a forma de gerir. Então, todo mundo ganha. É uma empresa que é feita por vários profissionais. Coparticipação. Coparticipação para todo mundo. E aí, o que mudou uma coisa da outra? Todo mundo entra junto, pega junto. Então, claro que ainda tem o desafio de modelar. Então, tem profissionais que têm um perfil, outros que têm outro. Mas o olhar é do Alisson. Então, sim, o DNA da SB+, ela acaba indo um pouco mais para frente, porque eu vou levando junto com esses profissionais o que é a SB+, o que a gente entrega, né? Eu tive um pouco de crise existencial, vou fazer 50 anos, né? No começo do ano, pensando nisso, quanto tempo eu vou aguentar isso? Porque sabe como é que é evento, né? A coisa tá vindo para cá, daqui a pouco muda e tu tem que te adaptar. Sim. E aí, cara, eu comecei a entender isso, eu tenho muita resiliência, sabe? Eu acho que eu consigo gerir a minha empresa na forma que eu consiga me remunerar, que eu consiga remunerar todo mundo, mas eu nunca tenho o dinheiro como foco, meu foco é o propósito. E por isso a gente tem tantos clientes fidelizados. Olha, eu fiz uma conta agora esses tempos, desde 2009, que é a fundação da SB+, eu tenho mais de 30 clientes que são fidelizados. Caramba. Que fazem todo ano, que fazem a cada 2 anos. De novo, não faço, né? Não faço isso para parecer melhor do que ninguém, não. É isso. Mas é a forma como a gente entrega. É a proximidade com o cliente, a flexibilidade, é entender isso, né? Que mudam os colaboradores. É muito curioso. Tem empresas que estão comigo desde 2009, tem uma que está comigo desde 2004, que mudam os colaboradores e eu sou a história viva da empresa. Porque eu digo assim, gente, eu sei tudo porque eu tô desde 2004, eu não fui trocado. E a função de atendimento, eu imagino que sempre seja tu que esteja na frente, sou né? Sou eu. Hoje a gente mudou um pouquinho só no cotidiano, né? Porque hoje nós temos 40 clientes ativos fixos. Sim. Então, esses 40 clientes atender o tempo todo não dá. Então, o que eu faço? Quando eu tenho... a questão da estratégia é comigo, é direto comigo. Pensar o evento, como vai ser, para onde que a gente vai, é comigo. Daí o time de produção acopla no time do cliente para fazer o cotidiano. Orçamentação, levar para cá, levar para lá, enfim.
Eu entro na gestão de crise e eu entro na montagem. Então, eles começam a montagem, eu finalizo, acompanho o evento e daí já parto pro outro. Porque são 70 eventos por ano, né, Neto? Eu não dou conta de estar em todos. Claro. Então, o que a gente faz? A gente treina a equipe para que ele esteja no mesmo estágio que o time do cliente e eles vão fazendo o cotidiano. E eu entro nas FUPs mensais ou quando tem que mudar a estratégia, alguma coisa, para poder dar conta de todos esses eventos. Porque eu nunca tive ideia de ter filiais, fazer franquias, porque o olhar é meu, né? Fui eu que criei a empresa. Então, às vezes até parece pouco empreendedor isso, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que enquanto eu conseguir estar à frente desses projetos, mesmo que participando menos ativamente da operação, eu consigo levar mais tempo da empresa, mais tempo de... Eu concordo contigo, eu acho que a nossa formatação meio old school, assim, ela é essa, cara, de estar próximo, e eu acho que quando tu citas aqui a recorrência de 40 clientes aqui, né, desde 2009, isso é a prova de que está sendo bem executado, está sendo bem feito, porque a gente também tem clientes aqui que a gente tem uma longa história, e quando tu tem essa sequência, é sinal que a pessoa se sente seguro, com a empresa comprometida, e que a coisa está menos fluindo. Esforço, Neto. Para te conquistar novos clientes, o esforço é maior. Não vou te dizer que nós não tenhamos, tá? Depois da pandemia, aconteceu uma coisa muito legal com a SB+, que foi o quê? Como a gente também se expôs, né? De novo, quando a gente migrou pro evento online, foi 2 meses depois que eu tinha acabado de fundar a SB+. Então a gente criou a SB+ Online. Vai dar certo, vai dar errado, não sei, vamos fazer. Não tinha o que fazer? Não tinha, a gente era obrigado. E aí o que aconteceu com a gente, né? A gente abriu pro mercado uma empresa que era aqui de Florianópolis. E o que eu percebi? Eu já fazia muitos eventos em São Paulo, eu já fazia eventos transmitidos, mas não era o core da empresa, né? E aí o mercado entendeu que, não, a gente pode trazer esse guri pra cá. Então, automaticamente, com a amplitude da internet, as pessoas começaram a olhar os nossos eventos e aí disseram, não, vamos cotar com essa empresa, lá de Floripa. E aí, eu fui fazer eventos em São Paulo, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, por clientes desses locais. Ao contrário do que era antes da internet. Porque antes o cliente daqui de Floripa me levava para São Paulo, ou para Brasília, ou para onde for. Mudou o jogo e os caras de lá começaram a me buscar aqui porque é mais barato ainda. Claro. O job acaba sendo mais barato buscar aqui do a que gente acaba sendo mais competitivo. Tu citaste 2 ocasiões aqui a questão da pandemia, o quanto impactou o nosso mercado de uma maneira geral. No caso, quando tu também migrou para eventos online, como foi essa transição, né? Em que espaço isso tem hoje dentro do teu portfólio, né? Isso ainda existe para ti? Ainda tens alguma coisa sendo executada? Tem, Nath, tem. Eu não acredito mais em modelos antigos, né? Eu acho assim que o híbrido é uma ferramenta que veio para ficar e tem objetivo para ela, assim como tem no evento online. Eu, graças a Deus, voltou presencial. Eu sou de presencial, não adianta. Mas ainda a gente continua transmitindo os eventos. O que eu entendi e o que acelerou dentro do evento digital é que realmente tu atinge pessoas no mundo inteiro. Eu te falei do IA, né, que a gente fez lá em São Paulo. O IA, eu tinha um cliente que estava na Holanda, a minha contratação era feita no Rio de Janeiro e eu tinha um palco que era China Brasil. Foram 88 mil pessoas impactadas ao vivo num evento em 7 palcos. Então, assim, eu olhava e hoje conversando com o pessoal que participou do projeto, o próprio cliente, que hoje o cliente mora no Rio de Janeiro de novo, ele estava num quarto e ele comprou o Chroma pra gente fazer o evento, ele comprou no eBay, o cara mandou lá, ele ligou uma câmera, a gente fez um evento que impactou 88 mil pessoas. Meu Deus, que loucura. Se tu olhasse na geolocalização, tinha PIN do Google que não tinha nem terra, era no meio do oceano, assim. Então isso acaba gerando uma oportunidade e abrindo para o mercado quem somos nós, né? E como a gente fez. De novo, deu um monte de coisa errada, mas quem vê palco não vê bastidor. Claro, a gente fez virar o jogo e fez do limão uma limonada. E na verdade o cliente que tá ali, às vezes ele não sabe o que tinha que acontecer. Então às vezes a coisa vai fluindo, a gente vai conduzindo. Eu não posso te gravar aqui o que foi o mais desafiador do projeto. Depois eu te conto no bastidor o que aconteceu com a gente. Não, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que pós-pandemia também, tudo bem que algumas pessoas até saíram do mercado, como tu bem falou, mas também, cara, quem ficou teve um outro olhar sobre essa demanda. E eu acho que existe muita oportunidade. E o mercado voltou muito pujante, né? Ali pós-pandemia foi uma coisa louca, né, cara? Que aconteceu. Eu não dei conta. No ano retrasado e passado, assim. Então acho que foi bastante impactante.
E ainda, né, tivemos... Não, e a gente que é empresário quer pegar tudo, né? Porque a gente tava com caixa zero. Meu caixa chegou a zero. Meu caixa tava zero. E eu olhava assim, os caras querendo assim, 4 querendo a mesma data. Eu digo, não dá pra gente se cortar em 4 e atender. Cara, isso é uma pena, né? Porque a gente não... Ainda mais do jeito que a gente toca, né, Alisson? Acaba que tu tá lá comprometido, quer fazer aquilo com muita responsabilidade, sim, né? E aí não tem como expandir, mas... E é impressionante isso, né? Às vezes tem um evento numa data e entre outras 2, 3... Ah, que desespero! Não tem como operar, infelizmente, mas faz parte do nosso negócio. Isso é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. É isso. E tu tem que priorizar a qualidade, né? E eu ainda tive outro agravante, que em 2022 a Carla saiu da empresa, né? A Carla tomou outros rumos profissionais. E aí eu tive que segurar tudo no peito, porque quando éramos nós dois, sim, né, nós tínhamos a mesma compreensão do modelo de negócio. Então um corria para um lado, outro corria para o outro e fazia a coisa acontecer. Vocês se dividiam mesmo, né, fazendo as coisas paralelas, né? Porque a Carla era uma produtora raiz também, né? Claro. Então, e de excelente qualidade. De excelente qualidade. E aí conseguíamos fazer 2 projetos ao mesmo tempo. Quando ela saiu, eu fiquei sozinho. Na verdade, eu quase enlouqueci com ela, tá tudo certo. Então hoje eu pago a terapia para ela morar no campo. Ai, cara, que loucura. Não, mas muito legal. Até bastante saudade dela, que era uma profissional extremamente competente e deixou uma boa história aqui. Está em Floripa, né, cara, na Ilha do Silício, contribui de alguma maneira para essa expansão online? No teu ponto de vista, a gente tem aqui instrumentos e profissionais que atendem essa demanda? Sim e não, Neto. Eu acho que ali na pandemia... Bom, tu sabe, a gente montou o estúdio juntos lá, tu sabe disso, né? Sim, nos primeiros eventos. Sim, o teu. Acho que foi o primeiro estúdio que teve aqui, foi o teu, e o primeiro a gente estava junto. O que se percebeu naquela ocasião, né? Muitos dos profissionais que estavam ali, principalmente câmera, direção, sim, eles vinham de um outro mercado, mas eles já sabiam fazer TV. E o evento online nada mais é do que uma TV. Sim. Quando eles começaram a voltar para suas profissões reais, o filmmaker, o cara da foto, do áudio, da luz, abriu uma lacuna de novo, porque o que eu percebi, né? Poucas empresas mantiveram aquela regulagem de um evento online, né? Eu, em um ano... Bom, tu imagina só, a gente fez de 2020... Eu peguei 5 Covid, né? Meu primeiro evento em abril de 2020, lá em Porto Alegre, show do Nenhum de Nós. Peguei o primeiro Covid. Então, se tu pegar que tu tinha empresas que criaram uma estrutura só para online... Hoje tu não vê tantas. Hoje ainda continuam empresas técnicas que contratam outros profissionais para fazer. Então, o que eu percebo? Sim, continua, tem um movimento. Eu tenho clientes que me demandam eventos online ainda até hoje, que não vão voltar para o presencial. Sim. Mas tu já tem menos oferta do que tu tinha entre 2020 e 2022. Eu fiz 400 eventos, né? Eu quase morri. Caramba. Porque era assim, 3 eventos, 4 por semana. Porque a facilidade que era de abre um estúdio, grava ali. Quantos eventos tu fez lá quando tu tinha teu estúdio ali? Cara, a gente fez centenas também. Era isso, né? Era horário para todo mundo. Todo mundo chegou a ter dias que tinham 4 no mesmo dia. 2 aqui, 2 em São Paulo, era uma coisa de louco. Mas a gente conseguiu superar bem. Eu acho que a gente aqui do Sul, assim, com esse jeitinho de fazer, né? Muito empenhado, a gente conseguiu desenrolar bem essa fase muito difícil. Foi muito difícil. Você sabe que eu fui muito para São Paulo nessa época, porque, de novo, né? A pandemia estourou ali em janeiro de 2020, eu estava chegando de viagem, eu estava acabando. Na verdade, eu fui expulso de lá, né? Sim. Os caras disseram, vai embora porque vai fechar o aeroporto e vocês não vão mais conseguir voltar para o Brasil. E eu cheguei ali do aeroporto, eu fui direto para casa e disse, Carla, vem para cá que vai ser muito ruim. E vou te falar, tá, 2020 seria o melhor ano da SB+, desde a fundação em 2009. E aí, cara... Pra todo mundo, acho que era um ano maravilhoso, porque tinha muita demanda, cara. 12 contratos. Nunca eu abri um ano com 12 contratos assinados, assim. Sim. E aí a gente conseguiu trocar alguns, reverter outros. Eu acho que só um que não aconteceu. Os outros todos acabaram rodando. Mas, naquele momento de pânico, a gente criou o Otimize-se. Vamos pensar de forma positiva como vai ser e para onde que vai. Mas, ao mesmo tempo... a questão da resiliência do empreendedor. Eu disse, cara, eu não vou deixar minha empresa morrer porque isso tudo está acontecendo. Vamos fazer diferente. E aí, quando tu vai para esse olhar do fazer diferente, que foi o que aconteceu com a gente atingiu um outro mercado que talvez não era um mercado que eu chegaria se não tivesse sido a pandemia, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, eu falo a mesma coisa. Né? Talvez não teria ido lá. Porque os caras viram o que você podia fazer. E aí, cara, quando eu cheguei em São Paulo, que foi meu primeiro evento, que foi para Volkswagen em março,
Não tinha ninguém fazendo evento online. Não tinha produtora que fizesse evento online. Tinha, assim, as empresas técnicas que montaram seus estúdios, que quase todas fizeram. Sim. Depois de ti, porque tu foi um dos primeiros também que eu vi. Sim. E aí eu comecei a viajar para essas cidades de carro, porque não tinha avião, para tocar evento online. Então é verdade. Fui a Porto Alegre, fui a São Paulo, fui a Curitiba, porque não tinham as produtoras. Então, assim, o que eu senti nós aqui do Sul? A gente tava, assim, cara, com muita sede de não morrer, né? E aí a coisa aconteceu e eu acho que todas as produtoras de eventos de Florianópolis que conseguiram sobreviver, todas ficaram muito bem de negócio, de modelo de negócio. Todas. Pelo menos as que eu conheço, né? Sim, todo mundo teve volume e conseguiu entregar. Conseguiu se manter. Sabe o que eu percebi aqui, que é engraçado? Eu vi menos organizadoras. Produtoras eu vi muitas, organizadoras eu vi poucas. Morreu muita organizadora de eventos, a organizadora toda mesmo. Entendi. Mas as produtoras ficaram. Realmente são modelos de negócio. Parecem que fazem a mesma coisa, mas não são, né? Não fazem. Então são modelos diferentes. Realmente, teve bastante gente fazendo muito sucesso e virando referência nacional. Porque as barreiras se quebraram, né? Acabou. Sabe que quando eu fechei Volkswagen, a gente fez Volkswagen, foram 3 marcas, né? Volkswagen, Vivo, que foi muito legal, o projeto Icatu. Quando a gente ganhou, cara, eu ria sozinho, imagina eu, um menino aqui do Sul, um latino-americano sem dinheiro no bolso, mas cheio de amigos importantes. Meu que ó. Mas cheio de amigos importantes, você entendendo a Volkswagen? Cara, que loucura. Sabe, talvez... jamais a Volkswagen fosse bater aqui na minha porta para fechar um evento comigo aqui em Florianópolis. Sim. E aí tu vai lá, tu chega, monta aquele... A gente fez a convenção de vendas deles. E aí foi com aquele mágico que é da RD agora, que ficou lá. Balas, Marco Balas. Isso, Balas. E o cara deu um show, era um programa de televisão, assim, né? E aí a gente tudo se sentindo Ana Maria Braga, né? Puta, deu certo, estúdio 1, corta pra câmera 2, corta pra 4, sobe trilha. Então, assim, isso ao mesmo tempo, né, que tu tem essa honra de atender uma empresa como a Volkswagen, tu volta com aquela humildade que é do pessoal do Sul, né? A gente é diferente, não adianta. Eu amo trabalhar fora daqui, eu amo. Mas é diferente daqui. Aqui a gente tem um borogodó diferenciado. Aquele jeitinho brasileiro, do jeitinho brasileiro do pessoal do Sul, né? O jeitinho mané de resolver o problema, né? Cara, realmente isso faz muito sentido. A gente vê agora com essa experiência lá, tu citou uma coisa que me chamou a atenção, assim, lá costuma ter uma visão assim de que, quem faz isso, faz isso. É isso. Se eu vou fazer aquilo, não, isso aqui é o outro cara que vai fazer. Eu faço toca. isso. E eles não tocam naquilo. Então, assim, é impressionante, cara. Assim, o modo de trabalhar. Não tem ruim e bom. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, tem diferente, entendeu? Raciocínio na conexão. Até porque, né, tu não tá errado. Né? Se eu contrato luz, eu contrato luz. Se eu contrato som, eu contrato som. Se eu contrato comida, eu contrato comida. Eu contrato a bebida. Claro, é diferente. Claro. Mas tu sabe que quando eu fui fazer o primeiro evento em Lisboa, o pensamento concreto deles é muito parecido com o de São Paulo. Só que o de São Paulo ainda é um pouco mais diferente do nosso. Por quê? Porque o mercado da Europa, que é um pouquinho parecido com os Estados Unidos, tu contrata em hotel. Então tu contrata um hotel e tu tá entendendo que o hotel vai te entregar tudo. O telão, a câmera, a luz. E aí quando tu entra dizendo o que tu faz e que tu pode pensar de forma criativa, tu cria um problema na cabeça dos caras. Porque os caras, tá, como assim? Não é no hotel que eu vou contratar? Isso vai me sair mais caro? Eu digo, não, cidadão, não é mais caro. É que a diferença é que quem contrata som e luz não é o hotel. Quem contrata é a produtora. Claro. E aí o nosso primeiro evento lá foi engraçadíssimo, porque até o linguajar das coisas são diferentes. Então, assim... A gente estava fazendo um cenário e eu precisava fazer um backdrop, um painel, na verdade, não era nem um backdrop. E eu mandava referência, foi tudo praticamente online, eu só fui mais quando estava mais perto. E o cara lá, ele disse, não, mas o seu banner vai ficar pronto, que ele não é banner, eu odeio banner. E eles davam risada lá na produtora, né? Mas como assim? Eu digo, eu odeio banner, ele não entendeu. Banner é o backdrop, porque o banner tem outro nome, é plaqueta, alguma coisa assim. Sim. Então, o quebrar essas barreiras é muito divertido. Acaba sendo divertido quando não é estressante, né? Claro. Agora você está citando Portugal, acabei de conversar com um amigo meu, recentemente em São Paulo, que ele também fechou para fazer o stand de Portugal na Expo, em Osaka, agora esse ano, e foram executar lá e me disseram assim, cara, que o brasileiro, a gente trabalha
E a gente não para, né, cara? Enquanto não estiver pronto, a gente quer fazer, quer entregar, coisa e isso. tal. E a gente tem esse time. E o pessoal lá no Japão super metódico, né? Não, tem que parar, tem que ter intervalo, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o que lá. Prazo de montagem eram 3 meses. Ele falou que se fosse São Paulo era 15 dias. Imagina! Então, assim, cara, ele falou assim, cara, ele falou que 3 semanas antes do evento, do prazo de lançamento da feira, o stand estava pronto. Era um negócio gigantesco. Sim. Mas, assim, a Ninguém nossa acredita, pegada né? é diferente, né, cara? Uma pegada que... Pô, enquanto não fizer, ninguém descansa, quer Mas entregar, a gente passou, né? isso. Quando a gente foi fazer o evento da China-Brasil, né? Cara, por um acaso, a gente descobriu que as ferramentas da China não usam no Brasil, no online, né? YouTube, enfim, não tinha como embedar o evento. E aí, eles quebrando cabeça, e não tem. E daí um parceiro nosso disse, tá, mas Macau é livre. Macau tem YouTube lá. Liga pros japoneses lá, pros chineses, sei lá, organiza isso pra fazer de Macau. Macau fala português. Fala português, cara. Daí conseguimos o contato de um cara e disse, não, pode fazer tudo aqui, transmite por lá. Mas o metódico deles não conseguia deixar eles entenderem que podia sair de uma cidade e ir para outra, porque é um evento online, não teria esse problema. Sim. Mas é diferente do pensar brasileiro. Talvez se nós não tivéssemos nos metido, porque a gente fez os dois, né? Um era palco China-Brasil e o outro era palco Brasil-China. Não ia acontecer o evento. Porque a informação era, não temos como embedar o evento. Caramba. E aí tem uma outra coisa que tu não sabe, mas em 2001... ou 2002, 2006, a gente fez um transmitido lá no Teatro Renaissance, do Casa Grande, que a gente comprava sinal da Record. Então vinha aquele carrinho com satélitezinho, caríssimo. Cabo subindo. Então, assim, cara, que foi aonde me pegou no online. Eu já fiz isso lá em 2004, 2005. Como é que eu não vou fazer agora que tem internet, né? Tudo bem, mas internet que picotavam. Mas a gente não é metódico, é o jeitinho de realizar, entendeu? Claro. E isso faz diferença, né? E antigamente, muito congresso técnico-científico, principalmente de medicina, como tu citou agora, cirurgia plástica, eram transmissões do hospital, da sala de cirurgia, de um local para onde as pessoas estariam assistindo. Comprava sinal de TV. Não, e era eu lembro, caríssimo. Esse da Record, eu acho que foi 2004. Era do Teatro Renaissance, o Casagrande estava operando lá no Sírio-Libanês, então eu tinha que trazer sinal do Sírio pro Renaissance e vice-versa. Era 2 caminhãozinhos da Record com aquelas antenas viradas, sobe cabo, passa até lá em cima para poder conectar na outra antena, para poder transmitir um evento. Cara, 2004. Uma logística bem complexa e cara. Complexo e caro, mas aí quando tu entende que tem a flexibilidade, né, tu resolve. É fácil resolver. Não é complexo, não. Pô, bom saber disso, que tem solução pra tudo, só não tem solução pra morte. Pra morte eu não soluciono. É o que eu costumo falar, cara, porque a gente tá aqui pra desenrolar pra resolver os problemas de quem tá com problema. E a gente tem essa vontade de querer fazer, cara. Sim. Quem trabalha com evento não dá pra ficar encostado ali, não, deixa resolver. Aceitar. Eu acho que a inquietude, né, assim, sempre me ajudou muito, porque eu sou inquieto. Sim. Assim, ó, quando vem um desafio... E hiperativo também. Hiperativo e TDAH, tenho tudo. A gente é do mesmo time. E tem o toque, ainda tem o toque. Mas quando vem o desafio, assim, por isso eu acho que eu sou um bom gestor de crise, sabe? Eu não foco no problema, cara. Eu quero o objetivo. E aí, enquanto eu não achar a solução daquilo ali, eu vou ficar furungando e mexendo e até eu conseguir. E vou te falar, 99,95% das vezes deu certo. Sim. 1 ou 2 eu não consegui resolver. Mas pensando rápido e pensando 360. Então, assim... O meu processo de resolução de problemas, ele é muito claro. Cara, temos um problema e temos uma solução. Essa solução leva para que caminho? Tá, se eu levar para aqui, eu tenho mais um problema e uma solução. Resolvo por aqui. Eu consigo criar no meu cérebro muito rápido o mapeamento do problema e da solução. Sim. E aí, cara, quando soluciona, dá aquele... conseguir resolver. Então, o que eu bato muito hoje, que é só, o que eu tenho visto de alguns profissionais, né? Os caras estão nem aí, o que vai entregar. Deu problema porque você não contratou. Você não contratou aquilo, eu falei para você que tinha que contratar. E aí começa a discutir com o cliente, ao invés de trazer uma solução pro cara. E vou te falar 2 situações que eu passei bem pesadas, até uma mais pesada do ano passado, foi porque foi cortado um negócio, o meu time aceitou que foi cortado, deu o problema, a gente contratou por 2 vezes mais e eu nem pedi autorização pro cliente. Eu não pedi. Eu resolvi o problema e depois disse, olha, lembra aquele problema? Aconteceu por isso, isso, isso. Tá aqui a conta, custa X dinheiro.
O cara assim, pô, mas tu resolveu? Eu digo, sim, eu só pago pra resolver. E eu não tenho que te ligar aquele momento que tu tá nervoso pra botar o teu evento a acontecer por causa de dinheiro. Claro. Então, até isso da fidelização do cliente, ela é muito boa porque tu sabe aonde tu pode ir. Te dá autonomia pra tomar decisões Claro, e resolver, né? E tomar decisão, porque o problema, né, o que eu percebo? Muitas pessoas não tomam decisões. As pessoas empurram o problema pro coleguinha. Sim. Pra dizer assim, eu tô livre. Agora, quando tu cara, faca na bota e que tu diz, eu vou tomar a decisão, eu tomo decisão sempre na minha empresa. Sim. Sempre. Sim. Às vezes, muitas eu paguei, tá? Muitas o cliente disse, não, tu fez porque tu quis. Ok, mas é o meu nome que tá lá. Claro. Quem tá lá assistindo não vai saber se o cara quis contratar Dog House, se o cara quis LED ou projeção. Agora vão dizer assim, puta, aquela empresa lá foi a SB Mais que fez. Olha, aquilo lá foi o Alisson que fez. Então, na hora de tomada de decisão, quando tu tem um cliente fidelizado, é muito mais fácil. Sim. Porque o cara vai saber por que tu tomou aquela decisão, né? Concordo. E aí, isso ajuda na gestão de crise. Concordo inteiramente contigo. Tu tem autonomia, né? Tu consegue chegar lá e tomar a decisão e resolver. E tu é pago pra isso, né? Claro, sem dúvida. Nosso objetivo lá é trazer tranquilidade para quem está contratando em todos os sentidos, né? Se todos os fornecedores pensarem assim, ficariam os contratantes muito mais felizes. Meu Deus. Cara, eventos é uma das profissões mais estressantes, né? Uma das 10 mais estressantes profissões do mundo. Da maneira como tu tocas, como tu tá citando aqui, realmente, né? Essa história de, dar solução rápida para um problema, às vezes, que ninguém tá dando solução, né? Complexo, que ninguém dá. Complexo. Eu te conheço, então eu sei um pouco, mas assim, queria saber como com essa agenda maluca de evento, né? Como é que tu descansa? Como é que tu faz para desconectar da agenda profissional? Porque eu também, por ter déficit de atenção e ser hiperativo, também às vezes tem dificuldade disso, né? Tu tá lá não sei aonde, mas cara, fica conectado. Como é que tu faz para desplugar, assim, e realmente virar a chave quando tu tá... A gente não vira 100%, né, Neto? Eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, né? Então, assim, eu viajo 2 vezes por ano, viajo bem mesmo. Então, assim, eu crio o que me dá desejo, e aí eu vou com o celular, obviamente, mas eu tenho um acordo. Eu e o Bebeto, a gente tem um acordo que eu nunca pude comprar créditos pro celular no exterior. Nunca, não podia. Eu podia estar com o meu celular. Então, vai lá, andava, passeava o dia todo, uma hora ia no café, no banheiro, rapidinho olhava, tipo aquele filme da louca lá que ficava no banheiro resolvendo o problema. Mas eu acho que com a idade, eu comecei a criar algumas metodologias que têm funcionado. Então, assim, por exemplo, eu não trabalho às segundas-feiras, né? Minhas agendas são sempre fechadas às segundas. Sim. Se eu quiser trabalhar, eu tô lá, vou na produtora, mas eu não assumo nada de compromisso às segundas-feiras. Tá. Isso me ajuda a ter um alívio mental da pressão que foi o final de semana. Por quê? Cara, tem finais de semana que não existem para nós, né? Eu agora começo na quinta-feira, eu vou parar só no outro domingo seguido, né? A gente tá com o evento aqui em Pissarras e depois volta para cá. Então, isso eu não abro mão, às segundas-feiras. Viajar 2 vezes por ano. Viajo mesmo. Fico 20 dias fora, organizo a minha vida para isso, então eu já deixo os projetos todos encaminhados, acelero um pouquinho. Para isso eu trabalho domingo, trabalho feriado, enfim. Sim. E quando eu estou lá, eu estou lá. Eu não tô com um problema aqui. Claro, a não ser que seja um problema muito grave que não tenha alguém para resolver. Claro. Mas eu, quando decido fazer isso, eu tô pensando um pouquinho no meu bem-estar e, de alguma forma, deixando a empresa andar sozinha também. Porque ela tem braços para isso. Sim. Agora, se o pai tá ali sempre resolvendo o problema, não vai fazer. E aí... Agora volto para academia de novo, vou voltar porque o corpo tá pedindo, porque depois do burnout, né? Eu voltei para terapia e para academia. Acho que tem que fazer terapia também. Terapia é sempre muito bom. Então eu acho que eu consegui criar uma metodologia e eu tenho pessoas muito boas perto de mim. Então eu encaminho as demandas, vai acontecer isso, isso e isso, se acontecer isso, só vai me ligar no último caso. Claro. E aí dá, mas viajar é fundamental. Que bom. Eu noto também que tu escolhe datas assim, também que não são estratégicas, que não são tão pesadas. Por exemplo, para quem não sabe, nosso começo do ano é um ano mais tranquilo, né? Ali em janeiro, aquela férias de virada de ano, acaba sendo mais tranquilo. Então, eu talvez faça Réveillon esse ano, daí eu já marquei as minhas férias pro dia 8 de janeiro. Então tá, coisa linda. Mas é isso. Eu realmente, cara, faz uns 10 anos que eu acabei abrindo mão de fazer Réveillon, porque já fiz também por muitos anos Réveillon da Beira-Mar de Floripa e é uma coisa extremamente
cansativa. E eu lembro que o meu quiroprata, ele falava assim, pô, mas tu sempre vem aqui em dezembro, né? O que tu faz em dezembro? Assim, o Réveillon. Daí que eu me toquei, cara. Claro. Quanto aquilo me prejudicava no corpo e na alma, assim. Então, às vezes, tu não sabe essa pressão que a gente sofre, né? Que é uma pressão... Palco no Bastidor, eu chorava no Réveillon. Quando eu começava a vir em Réveillon, porque passava o Natal, né? Tá, tudo bem, Natal é Natal, é família. Mas quando eu começava a vir o Réveillon, eu começava a passar mal, porque eu já sabia que no dia 26 de dezembro eu ia parar em algum lugar para montar uma coisa que só ia acabar no dia 1 e de um final do dia. Sim, então, assim, quando eu fiz o meu último Réveillon, eu nunca esqueço, foi de Softel ainda, né? Já tinha acabado a prefeitura, já estava na Estúdio de Ideias, e o Softel inaugurou em outubro e ia fazer o Réveillon. E eu olhei e disse, tá, vambora. Precisava de dinheiro e tal, tava, né, começando, vambora. Cara, quando acabou aquilo, eu lembro até hoje, eu sentado com uma garrafa de champanhe, revendo os meus outros Réveillons, porque o meu lugar de choro era sempre na frente do Café Cancún, né? Eu tinha que ficar vendo o palco desmontar e eu ficava sozinho ali com aquela garrafa de champanhe. A cena se repetiu. Eu digo, eu não quero mais isso na minha vida, nunca mais eu fiz Réveillon. Cara, nunca mais. Daí viajei todos os Réveillons. Isso, e a gente só sabe quem faz, cara. Não sabe quem tá, quem acha que... como é que é fazer? Não, cara. Quem fez sabe o que é. Já passou, né? E eu admiro e eu respeito muito quem se envolve, quem toca esse tipo de projeto, porque é bastante cansativo e estressante, longe da família, né, cara? Então não é uma coisa muito fácil de fazer. Nesses próximos anos, né, quais são os teus projetos, cara? O que a gente pode saber de novidades? O que tá se planejando? Acabaste de falar um pouquinho de que tá chegando aí em 50 anos, é um momento de virada de chave. A gente sabe que o nosso corpo é muito necessário, nossa cabeça, nosso corpo, para estar apto, né, cara? Quanto mais velho a gente fica, mais... Eu tô no geriatra, tá? primeiro segredo de Alisson Barcelos, tô no geriatra. Então tá, mas é isso, cara. Eu acho que a gente tá num momento assim de virada de chave e numa profissão como a nossa, acho que tudo tem que ser pensado com bastante cuidado para não se trepar. Então, de que maneira tu tem, quais são as tuas novidades, teus projetos? Tem coisa legal acontecendo, né? Então, assim, ó, o que eu parei para pensar, né? Eu perdi meu pai há 2 meses com 80 anos. Eu vou fazer 50. Sim. Então, da minha vida útil, me sobra 30, né? Se a gente seguir um padrão, vai me sobrar 30 anos. Cara, 30 anos passa assim, que foi a crise que me deu no começo do ano, né? Quando me foi roubado, porque eu jurava que eu ia fazer 49. Jurava. Não, eu vou fazer 49 esse ano, daí no ano que vem, quando eu fizer 50. Ou seja, eu ganhei mais um ano, e daí me foi tirado esse um ano. Não, você tá maluco, você vai fazer 50 agora. E tu sempre faz umas festas animadas, festas animadas. Grande, cara. Porque assim, agora, a gente com 50 anos não fica mais de ressaca, a gente fica com dengue, né? A gente tá morrendo no outro dia. E aí, Deus, cara, me virou a chave de uma maneira tal. Tá, mas se eu tiver 30 anos, o que eu vou fazer com esses 30 anos, né? Sim. Eu vou dar um pouco mais de qualidade para o Alisson, né? Para quem me conhece, sabe... Cara, eu tenho 1 milhão de coisas abertas o tempo todo. O Alisson tá sempre em movimento. Sim. E aí eu comecei a tomar algumas decisões que tem me dado um pouco mais de tranquilidade. Como eu te falei, eu voltei para terapia, voltei para academia, vou voltar agora. Mas eu comecei a reorganizar a minha empresa para dois movimentos. Ela andar sozinha, sem o Alisson, que não tem dado muito certo, no sentido de que ainda precisa ensinar um pouco mais para a empresa ter essa vida própria, Sim. mas reduzir a quantidade. Eu não quero mais quantidade. Sim. Eu quero qualidade de projetos, eu não quero mais fazer 75 eventos por ano. Quero bons projetos. E assim, o que eu tenho percebido? Eu acredito muito em energia, né? E eu acho que quando eu comecei a movimentar isso, primeiro eu fiquei um pouco desequilibrado, de que mas não tá chegando os projetos. E os projetos certos começaram a chegar. Então, tem muita coisa legal vindo aí pela frente. A gente continua muito atuante em São Paulo, né? Hoje, pode quase dizer que 50-50, Floripa e São Paulo. Que bom. Foi uma grata surpresa depois da pandemia, como eu falei. Sim. Mas a minha ideia, o meu objetivo agora também é começar a entender o que o Alisson precisa, né? O Alisson tocou a vida inteira, trabalho desde os 16, 17 anos. Então, agora com 50, o que eu consigo ter de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? É que se deixar, eu vou trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, Sim. né? Se eu me permitir, porque eu gosto. Só que agora o meu corpo não aguenta mais, Sim. né? Então, assim, tu ficar de um lado pro outro, correndo de um lado pro outro. Teve uma época ali, o ano passado, que eu tinha 2 malas prontas
porque era o tempo de chegar em casa, tomar um banho, dormir numa noite na minha cama, pegar a mala e ir de novo pro aeroporto. Caramba. E foi de agosto para outubro, eu fiquei em Floripa um final de semana. Então, assim, eu não quero mais isso. Não quero, eu acho que não faz sentido. Agora, se vamos lá, a gente vai passear um pouco, daí aproveita, já tem um trabalho, já fica, tu começa a reorganizar as coisas. Então, eu acho que hoje, olhando para tudo isso, a minha pegada é essa. É diminuir a quantidade e qualificar mais os projetos que eu toco. E aí ter bons parceiros, boas pessoas perto, porque, cara, tu deve fazer muito mais do que 70 eventos por ano. É uma loucura. E aí são 70, eu sempre digo, são 70 encrencas que tu arranja. Sim. Porque não é encrenca só ruim, né? Tem encrenca boa, porque tu conhece muita gente legal. Claro. Mas tu tem vida pessoal, tu tem pai, tu tem mãe, tu tem marido, mulher, filho. Claro. E aí a tua vida se resume só a isso, cara. Daí não faz sentido. Claro. Então eu tô bem nessa pegada agora. Quero ampliar mais para Lisboa, quero novos projetos lá. Não só por gostar da cidade, mas porque é um desafio, né? E aí tem aquela frase do Walt Disney que eu amo, ainda vi esse dia o filme dele de novo, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então tu passa menos perrengue e tu entrega uma coisa que eles não estão acostumados, né? Sim. Então o lugar do prazer da entrega, ela também vai mudando, porque se tu fica sempre no mesmo, né? No igual, todo mundo espera já aquilo ali. Claro. E aí um pouquinho menos que tu faça, tu é crucificado, mas um pouquinho a mais que tu entregue, não vai fazer diferença. Então esses novos projetos é o que tá vindo pela frente. Eu costumo falar muito aqui no início, até citei isso, que a gente faz esse programa aqui conversando com pessoas que agregam e que entregam. E eu noto muito assim, acompanhando tua carreira por todos esses anos. Pô, a gente fez dezenas, talvez centenas de projetos em conjunto. De que inclusive as tuas o primeiro entregas... mapeamento em 2010 para a Eletrosul. Exatamente. E as tuas entregas são acima da média, né? Obrigado. Então faz com que tu remes no oceano azul mesmo. Obrigado. Acaba ocupando uma outra lacuna, né? E sempre de maneira muito profissional, muito comprometida e sempre se reinventando, né? Dando aquele toque, como se fosse um chefe, assim, né? Um toque de aquele tempero. Mas isso, né? Até aquilo que a gente sempre conversa, assim, né? A viagem, cara, ela é o maior investimento que a gente pode fazer. Eu lembro desse projeto da Eletrosul de 2010, que foi aniversário. Eu tinha ido ao FT de Lyon. Lembra que é aquela festa que tem das luzes em Lyon? Isso. E aí, quando eu olhei aquilo e tava aqui, vindo pra Floripa, isso foi 2009, veio o evento da Eletrosul de, cara, por que a gente não mostra essas usinas, lembra? Vamos projetar esse negócio aqui, vamos botar esse prédio em projeção. Sim. Mas é porque eu fui lá ver. Sim. E daí eu toco, eu vou à exposição, eu vou a museu, eu vou a restaurante, eu entro naquela vibe, porque tem isso. Hoje nós estamos muito mais perto da tecnologia, né? Não tem tanta distância. Mas quando eu comecei 30 anos atrás, a diferença era muito grande do que acontecia lá fora do que acontecia aqui. A primeira vez que eu vi o Times Square com aquele painel de LED, disse, é isso, é sobre isso aqui, é fazer diferente. Mas eu acho que a viagem, ela enriquece a gente, abre o horizonte, tu consegue olhar para coisas que as pessoas comuns não estão olhando. E aí eu digo, né, quando todo mundo tá com o mesmo olhar do comum, aquilo se padroniza. E aí um que faz um pouco mais já vira rei, porque daí é diferente, né? Claro. Então eu sempre guiei muito o meu trabalho nesse olhar. O que é possível, né? Eu digo para os meus clientes, cara, não tem impossível. Agora, tu tem duas variáveis. Uma, a tua expectativa vai ter que baixar um pouquinho para poder caber no teu bolso, mas eu não vou deixar de te entregar. Sim. Ou tu vai entender que isso vai fazer a diferença no teu projeto e tu vai investir. E aí a gente vai junto. Então, essa diretriz, ela sempre me seguiu desde o começo, desde lá de pequenininho, lá de estagiário da prefeitura, cara. Eu sempre fui muito focado, assim, o que faz diferença, o que é experiência, o que é experiência. Eu lembro do nosso evento de Copacabana lá, as mulheres tudo de vestido longo e o menino berrando com biscoito Globo. Isso foi 2009. É na CM, 2009, né? Na CM. Os moleques correndo. Cara. O de Paris lá, a mulher cantando música francesa, os caras tomando champanhe, com projeção de filme francês. Unimed, no Centro-Sul, cara. Então a experiência já vem comigo há muitos anos. Não, que lembranças boas, cara. E realmente, assim, essa história de tu viajar com frequência e acaba fazendo essa pesquisa, então tu acaba trazendo referências, né? E num momento legal, né? O cara tá lá curtindo. Teu exemplo também, eu sempre tive essa pegada de querer tá fora, assim, e sempre me surpreendo, cara. Tive no Japão agora, ano passado, tive novamente em Singapura, indo pra Indonésia, e, cara, o aeroporto de Singapura é uma coisa impressionante. Absurda, né? Eu tenho vontade de ir lá só pra aquele aeroporto. Aquele Marina Bay é uma coisa de louco. Então são coisas que te trazem referências, e daí daqui a pouco tu acaba
impactando o teu trabalho, né? Porque a gente tem que trazer coisas adianta. diferentes, tem que trazer ideias diferentes, e às vezes tu busca um insight e sugere alguma coisa e as pessoas, pô, que ideia boa, né? E às vezes é muito simples, Neto. É uma coisa muito simples. Eu tô fazendo um projeto que eu não posso dizer ainda qual é, que tava todo mundo batendo cabeça, porque é uma empresa de tecnologia. Eu disse, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando todo mundo já viu tudo, não tenta mostrar tudo. Pelo contrário, vai na simplicidade. Porque eu faço eventos que eu tenho clientes de altíssimo padrão, Sim. no sentido de entrega, né? Então eu faço muitos eventos de líderes, de lideranças para grandes empresas. E aí, às vezes, os caras querem competir com aquele cara que já viu tudo que tem no mundo, porque ele tem acesso. E aí, na simplicidade, tu resolve. E aí, nesse desafio, a gente tem que mostrar a união de duas marcas num único negócio. Eu não posso contar ainda, depois eu te conto a história, claro. Mas foi muito legal. Eu peguei 2 elementos, um elemento de uma empresa, outro elemento de uma outra empresa, juntei num produto que é a coisa mais simples. Depois vão ver nas minhas redes sociais lá, vai estar. Mas é um pensar simplificado, né? Às vezes, assim, a viagem te dá essa segurança, porque tu tá lá na Indonésia, tu tá olhando ali que os caras são muito simples, mas tudo que eles fazem é muito bem feito. Sim. Entendeu? Então tu traz isso pra ti, né? Pra tua vida. E o teu trabalho de criação, ele é muito intangível, né, cara? Não dá pra mensurar o quanto é te chamar pra prestar um serviço e fazer um trabalho. Já porque me o que tá aqui dentro é difícil, né? Me perguntaram quanto custa uma ideia. Meu, não tem como precificar. Eu lembro que uma vez eu tava em Paris, também há muitos anos atrás, e a RBS, ainda na época da Engage, me contratou para fazer o Dona Fashion. Cara, e foi assim, porque aquelas coisas que era da RBS, né? Eles te chamavam dia 5 de janeiro, você tinha que entregar dia 10, dia 12. E eu indo para Paris. E todo mundo apavorado, porque a gente ganhou, eu tava embarcando quando eu soube que a gente ganhou. Daí eu tava lá viajando e os caras, não, porque a gente tem que ter uma ideia, porque tem que ter uma ideia. Eu disse, gente, eu não tenho ideia, eu tô de férias, calma. Não, porque a reunião é dia tal, dia tal. E eu fui pensando, o que vai fazer? Cara, me deu um branco. Disse, meu, não tenho o que fazer de ideia, não tem. Eu disse, quer saber? Vou tomar um Chablis. Sentei lá no Demagô, tomei minha tacinha de Chablis. Eu disse, cara, o que eu vou fazer o evento? E tinha que mandar a ideia pra Floripa, pra fazer a maquete, pra mandarem pra eu aprovar e apresentar pra RBS na minha chegada. No dia que eu chegava, eu apresentava. Cara, não veio a ideia, Neto, não veio. Só 2 dias antes de vir pro Brasil, eu tô andando lá no Pompidou, né, no Museu de Arte Moderna de Paris, e eu olhei, né, toda aquela tubulação pra fora, escada rolante pra fora, que a ideia do Bobu é isso, né, é mostrar a arquitetura exposta como uma obra de arte. Sim. Eu disse, cara, é belíssimo. É belíssimo. Por que a gente não faz uma passarela invertida? E aí comecei a desenhar. Sentei lá, peguei outro Chablis, peguei um guardanapo, cara, tem foto disso, tá? Comecei a desenhar, não, então o convidado é que vai ser o modelo, vai ter uma passarela falsa, vai ter as TVs de backstage, vai ter as roupas, eles vão passar pelas araras e tal. E começou a abrir só, pum, a ideia toda. Sentei no guardanapo, mandei pra projetista, cara. Quando chegou na RBS, os caras estavam surtados, que era aquilo que eles queriam, que não sei o quê. Eu cheguei, e aí, quando eu vi o projeto pronto, eu disse, cara, talvez se eu não estivesse lá, eu não ia ter aquela ideia, né? Então, o convidado chegava, assim, as convidadas, né, porque a maioria era mulher, Sim. A gente fez uma arara com imagens de todos os personagens que, de alguma forma, no século XX, o seu estilo contou uma história. Então, eu tinha lá Madonna, tinha Audrey Hepburn, tinha o Jean Paul Gaultier, tinha, cara, um monte de gente nessas araras. Daí, tinha as 2 TVs de retorno, quando tu vai no desfile, na parte de trás, tu fica vendo o retorno da passarela. Tinha uma passarela falsa com luz. Quando tu passava naquela passarela, um flash de fotógrafo ficava fotografando, porque era o fim, né, da passarela, e a pessoa entrava no evento. Então, assim, aquela pessoa que passava por ali era o nosso modelo daquele dia. E lá na área de desfile, a gente fez uma outra área de backstage, que o camarote era atrás, junto com os modelos. Então, as modelos tinham que passar pelo camarote para entrar na passarela. Então, essas loucuras só dão por causa de uma viagem. Então, claro. Os insights vêm de lá, né? No final, isso é que faz a diferença na vida de quem estava lá. E a experiência para quem teve nesse Dona Fashion provavelmente não será esquecida. Foi a última edição. Um barato, cara. Olha, a gente tá quase se encaminhando para o final. Uma conversa extremamente agradável. O tempo passando voando. Passa voando. Eu queria, para finalizar, um conselho que tu daria pro profissional que quer começar na produção de eventos. E o que tu gostaria que tivessem te dito lá atrás, quando era um menino lá de Criciúma organizando desfile de moda?
Então, né, já me fizeram essa pergunta. Eu acho que assim, né? Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar no nosso potencial. Isso eu falo pro meu time. 70% é boa vontade, 30% é técnica, né? Eu, quando comecei a fazer eventos, não tinha quem ensinasse. Não tinham líderes, né? O cara que vai sentar e vai dizer, vai por aqui, vai por ali. Eu queria que tivesse. Teria sido muito mais fácil. Sim, né? Encurtaria. Encurtaria muito. Dá pra fazer uma mentoria. Então, isso já tá nos planos também, já. Porque eu já mentoro, né, os meus produtores. Eu acho que assim, o conselho é esse, né? Nunca desista, nunca desista. Vai dar problema, mas se tu antecipa o problema, quando tu estiveres no evento, tu vai lidar com ele mais fácil. Porque o que as pessoas têm o mau hábito, né? De deixar a coisa acontecer. Não pode, tu tem que tomar a rédea. Então, quando tu chega lá no evento, tu já tá com um monte de problema. Sim. Porque o projeto já começou. Então, o que eu falo com o meu time? Cara, boa vontade, 70%. Faz, refaz, olha, reolha. Cara, tá com dúvida, pergunta. O óbvio tem que ser dito. Às vezes, tu tá entendendo que aquilo ali é uma coisa e é outra. Teve a boa vontade de realizar, os 30% eu ensino. O que me faltou foi alguém que me ensinasse. Eu tive que aprender embaixo de porrada. Pô, uma boa forma de pensar sobre isso. Porque é o momento que tu consegues passar esse conhecimento, Sim. esses 30 anos de bagagem, Sim. talvez tu tem isso, né? Mas quantas pessoas têm isso, né? Então sabe que às vezes eu digo, tem uns profissionais que vêm trabalhar comigo, eu digo, gente, eu tenho mais tempo de carreira do que tu tem de idade, então ouve o que eu tô te falando. Provavelmente sim. Ouve. Em muitas situações, quando eu conto uma história, sei lá, tem um cara que trabalha com a gente lá, que é o Harrison, que eu falo assim, Harrison, né, Harrison, da nossa época. Aí ele assim, isso aí, tipo, 30 anos atrás, cara, é uma coisa de... A gente foi fazer uma brincadeira, que eu tenho um projeto que eu queria que fosse todo feito com projeções em tecido e tal. E aí eu lembrei da transparência, porque na universidade, lembra que era com transparência, tu botava ali naquela coisa de luz, sim, retroprojetor, botava a lâmina e saía. E a única solução que eu achei pro projeto foi com o retroprojetor, para o cara poder redesenhar o negócio. Daí tinha 2 produtores meus que eles olharam para mim assim, o que é retroprojetor? Eu digo, não vou perder tempo explicando, vai lá do teu jeito. É isso aí, cara, mas a gente é da época daqueles de Kodak, né? Aqueles negócio de cromo, meu Deus, cara, é muito antigo, cara. Mas é isso, cara, quem viveu, né? Acho que a experiência certo, né? É muito boa, eu queria te agradecer muitíssimo. Conta comigo sempre. Por ter participado aqui comigo hoje, tu és uma referência no setor de eventos no Brasil e na Europa também, como tu já fez, né, citasse aqui várias situações tuas de estar lá fora. Muito legal. E, cara, pra mim é muito importante, assim, te ter aqui, porque é uma cara que me ensinou muita coisa, me botou pra pensar sobre desafios e projetos que, né, vamos fazer desse jeito. Porra, o que o Alisson tá passando na cabeça dele, cara? Vamos tentar executar. E aí tu aprende, né? É aí que tu consegue catapultar e ir pra frente e fazer a coisa diferente. Não pode ter medo. Não pode ter medo. E assim, tudo, nem tudo se cria, tudo se copia, então tu adapta os projetos. Isso. E às vezes uma vivência que tu já teve ali, quando você evolui num próximo projeto, você evolui aquela ideia, evolui o projeto, melhora aquilo, né? E gera uma experiência melhor. Eu acho, cara, quem faz evento acaba fazendo as coisas de coração, assim, acaba fazendo pro bem do próximo, né? Pra gerar essa muito amor, sensação. É muito amor dado, né? É muito, assim, esse nada se cria, nada se copia, eu acho que tudo se aprende. E aí, quando tu entende, né, que aquilo que tu aprendeu de alguma forma da vida tu vai utilizar, seja boa, seja ruim, a tua alma fica tranquila. E aí, isso é um ensinamento de vida, não é para projeto. Então, assim, acredita sim que vai dar. Eu digo, vai doer. Mas vai pelo amor ou vai pela dor, tu que escolhe. E o otimismo é fundamental. E tu com essa vibe pra cima, tu sempre tem isso assim, vai dar certo. Vai dar, vai ter que dar. Como é que vai ser? Eu não sei, mas vai dar certo. Cara, isso já é pra mim, metade da história. Porque quando tu chega com um cliente que ele tá um pouco com energia pesada, complicado, as coisas não andam, né, cara? Então, assim, é importante a gente ter a gente tem que estar seguro. Sim. E sabendo que vai lá e vai fazer o melhor e que vai entregar. E que vai dar certo. E eu também, cara, tenho equipe ali grande conosco e eu tenho que meio que catequizar e dizer, olha, cara, já vivi isso, já passei por dificuldade dessa, vai ter solução, né, cara? Eu acho que só da gente pensar isso já é 50% né? da situação já está resolvida. Então é isso, conversamos aqui hoje com o Alisson Barcelos, esse foi mais um Networkcast. Para mim um prazer enorme receber essa figura ilustre aqui dos eventos, né, no Brasil, e vamos até o próximo, tá bom? Valeu!